Vou começar. Paz de Cristo, meus irmãos, é um grande prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje, a nossa escola bereana em formato online. E hoje a gente vai ter aqui algumas diferenças do que a gente está acostumado em relação à bereana. O pastor Ronaldo solicitou que um crente docente pudesse participar aqui dessa ministração, dessa escola bereana de Natal. Então, você que está nos assistindo, hoje a gente vai ter a aula que também será ministrada no CDcast, que é o podcast da lição bíblica feito pelo crente docente, e o professor que gravou a nossa aula em áudio no crente docente estará aqui conosco. Já já eu vou chamá-lo para poder estar ministrando. Você vai conhecer o nosso professor participando dessa aula que encerra o trimestre dessa revista, o Ministério Profético, sua importância e contemporaneidade. A lição de número 13 que a gente vai estudar hoje, ela tem assim uma linha muito clara com aquilo que é o título, né? Aquilo que é a temática da revista, o Ministério Profético, sua importância e contemporaneidade. Essa revista que o pastor Jarmuth foi o comentarista, um sucesso nos nossos estudos, de comentários das outras pessoas. Então, tenho certeza que hoje, nessa escola bereana que fecha essa revista, certamente a gente vai aqui poder aproveitar, né, mais uma aula que será ministrada e que esse trimestre vai se encerrar aí de uma maneira em grande estilo. E você ainda que não adquiriu, no próximo trimestre nós vamos trabalhar uma temática que vai de uma forma um pouco diferente, né? A gente sai de um cunho um pouco mais teológico para uma questão prática de vida cristã, mas que a Bíblia será, obviamente, o centro de análise dessas temáticas. A revista do primeiro trimestre de 2022, As Leis do Relacionamento. Essa revista ela é comentada pelo pastor Walter Brunelli. O pastor Walter Brunelli é uma autoridade no que tange à teologia pentecostal. Então, eu daria para você aqui uma dica. Adquira a revista, já comece os seus estudos, porque na semana que vem nós já teremos Escola Bereana novamente, em formato online, para poder a gente iniciar o nosso primeiro trimestre de 2022. Obviamente, a Escola Bereana sempre fornece aula anteriormente ao início do trimestre. Então, você corre aí, ó. Se você não recebeu esse presente de Natal, você pode estar adquirindo a sua revista aí em uma das nossas igrejas, ou diretamente com a editora Central Gospel, com algum revendedor da editora Central Gospel, e certamente, se você puder, compra uma revista a mais, abençoa a vida de um irmão que você sabe que ele ainda não comparece à escola dominical. Vamos fazer isso em todo o ano de 2022, incentivar e principalmente conscientizar pessoas para que possam participar das atividades da escola dominical, seja ela, né, o domingo pela manhã, seja as classes em horários alternativos, seja lá qual for o projeto da escola dominical, que você possa ser uma fonte de incentivo e de conscientização para outras pessoas que ainda não se conscientizaram da importância de estar com a sua família na escola dominical. E eu tenho certeza que nesse ano de 2022, um ano de romper, é muito importante você fazer não só o seu papel de aluno de escola dominical ou de professor, mas também o papel de alguém que discipula pessoas através dessa conscientização. Antes de eu chamar o professor, eu quero deixar aqui o último anúncio, a gente volta a se falar no final da aula. Esse livro aqui, Quem Controla a Escola, Governa o Mundo, um livro de Gary DeMar. Esse livro é o livro que vai ser fonte de análise para a nossa primeira live de 2022 do NPC, o nosso núcleo de estudos sobre política e conservadorismo que temos na Fábrica EBD. Vou botar aqui a capa novamente para você. Quem controla a escola, governa o mundo.
da editora Monergismo, tá? O autor é um mestre em teologia, um americano, Gary DeMar, e eu tenho certeza que muitas pessoas do nosso convívio, né, já têm escutado o anúncio desse livro nas nossas escolas bereanas e também na nossa EBD. Você que ainda não adquiriu, adquira, porque a gente tem até aí parte da segunda quinzena de janeiro para poder a gente ler todo esse livro. Ele tem um pouco menos de 200 páginas. Então, dá para você ler isso daí agora. Aproveita essa reta final do ano, faz a compra, né? A gente hoje em dia tem várias instrumentalidades para poder adquirir, lojas virtuais. Então, aí talvez no início do ano você receba o seu livro e você passa aí a primeira quinzena, os primeiros 20 dias aí do mês de janeiro, lendo esse livro, fazendo as suas anotações, e depois você acompanha a nossa live na Fábrica EBD, que ela vai tratar sobre isso. Nós teremos alguns, né, convidados especiais para poder tratar dessa temática, tá? Sem mais delongas, aproveitando que a gente está falando em núcleo de estudos sobre política e conservadorismo, quero chamar aqui para poder estar com vocês um dos coordenadores desse trabalho do NPC, também, né, um colaborador da Fábrica EBD, o nosso amigo e professor André Batalhão. Seja bem-vindo, André. A paz, Ivanei, a paz, pessoal da Escola Bereana, da DEVEC, é um prazer estar aqui com vocês. E vamos aí para esse fechamento de ano, fechamento de trimestre, com a lição 13, a contemporaneidade do Ministério Profético. É um prazer estar aqui com vocês, mesmo que à distância. A gente vai num formato online, um pouco mais sintético, um pouco mais compacto, né, professora Ivanei? Mas estamos aí para fornecer alguns insights sobre a lição 13 da revista aí, capitaneada pelo pastor Jarmuth. Amém. André, eu vou fazer uma oração para você iniciar, depois você fica à vontade, se você quiser dar algum recado no final, né? Se você quiser falar sobre o NPC, eu volto aqui para estar com você. Então vamos estar orando. Pai querido, Pai amado, Senhor, nós queremos te louvar, queremos te agradecer. Senhor, obrigado por todo esse ano de escola bereana, dessas atividades que nós tivemos. Obrigado pelos estudos dessa revista do quarto trimestre. Obrigado pelos ensinamentos que cada um professor que passou por aqui pôde semear em nossas vidas. Nesse momento, quero orar pela vida do professor André Batalhão, que tu possa abençoar a vida dele e que ele possa ser canal de bênção para nós, para todos aqueles que estiverem aqui assistindo a esse vídeo da Escola Bereana Online. É o que oramos a ti, desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa aula, Amém. André. Nos vemos no final. Ok, professora Ivanei, vamos lá. O senhor quer fechar a câmera? Posso? Ok. Bom, pessoal, essa é a lição 13, como eu havia dito, a contemporaneidade do mistério profético. E vamos aqui num formato mais compacto tratar um pouco dessa lição, que é uma lição muito relevante para a igreja atual. Os objetivos principais são 3: saber que a igreja atual é a continuação da igreja apostólica, com as mesmas características e prerrogativas espirituais. Ao final dessa lição também, identificar as correntes de interpretação a respeito da contemporaneidade dos dons espirituais. Nós vamos falar aqui das duas principais correntes de interpretação bíblica e explicar algumas razões por que os profetas são necessários na igreja atual, na igreja de hoje. Bom, o texto bíblico básico desta lição ele está localizado no 2º capítulo do livro de Atos dos Apóstolos, do 1º ao 4º verso, incluindo os versos de 12 a 18. O texto áureo está em Efésios 4:11, que diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Nessa passagem enfatiza que o Senhor é quem realiza o chamado por meio de seu povo, e alguns serão chamados para liderar a igreja, outros para profetizar, predizer e anunciar o evangelho, outros para fazer a colheita, outros para cuidar das ovelhas, e ainda há aqueles que têm o ministério de ensinar a palavra ao corpo de Cristo.
onde muitos comentaristas trazem esse termo como ministério especial. Então, o ministério de ensinar é conhecido como ministério especial. Bom, muitos de nós temos atribuições, temos habilitações diferentes, né? Então, pensando na passagem de Efésios 4:11, nós somos separados pelo Senhor para a prática do chamado. Cada um dentro do seu chamado específico, a partir das suas habilidades, né? Nós precisamos utilizar os recursos disponibilizados a nós, né? Os recursos humanos, tangíveis, que associados aos dons espirituais, fazem com que nós possamos desenvolver o nosso chamado. E os dons? Eles devem ser utilizados para a anunciação do Evangelho. Essa é a prerrogativa dos dons concedidos, dos dons espirituais concedidos a nós. A missão é anunciar o Evangelho, ou seja, os dons são concedidos àqueles que são parte da igreja e estão dispostos a trabalhar na obra do Senhor. Então você, além de identificar o seu dom, você precisa se desenvolver dentro da igreja os dons concedidos a você como parte do corpo de Cristo. Nós vivemos um período chamado de dispensação da graça, em que vigoram as leis de Cristo e ficam para trás as leis de Moisés, e perduram as leis morais e espirituais confirmadas no Novo Testamento, que nós chamamos de Novo Pacto, a Nova Aliança. E nós, como Igreja de Cristo, representamos a continuidade da Igreja Apostólica, né, que recebeu o Espírito Santo e aguarda a segunda vinda do nosso Redentor, que é Jesus. O contexto, para finalizar essa breve introdução, é importante nós observarmos as questões históricas contidas no Antigo Testamento, porque o contexto histórico da origem do profetismo em Israel nos fornece um firme fundamento para a compreensão da verdadeira natureza da profecia e como ela se manifesta no Novo Testamento. E essa compreensão encontra relevante elucidação em várias passagens fundamentais do arcabouço profético do Velho Testamento. Esse antecedente do Antigo Pacto é fundamental para a apreciação do papel do profetismo no Novo Pacto. Então, nós precisamos analisar com cuidado o Antigo Testamento para que seja possível melhorar o nosso entendimento, facilitar a visualização dos links entre profecias do Antigo Testamento, que são aí confirmadas no Novo Testamento, e que aí promove a continuidade dos dons espirituais até os dias de hoje. Bom, um breve conceito a partir aí de 1 Coríntios, Hebreus e 1 Pedro, o que é um dom espiritual. Um dom espiritual é a capacidade ou talento que o Espírito Santo concede ao povo de Deus, ou seja, concede ao povo de Deus. Você precisa fazer parte do corpo de Cristo. Você precisa estar inserido no contexto eclesiástico, para uso no serviço de Deus em favor dos outros. Então, os dons, muitas vezes, ele não tem o objetivo principal de um autosserviço, muito pelo contrário, é de servir o próximo, é de utilizar esses dons para abençoar e edificar o próximo, fazendo com que o corpo de Cristo seja desenvolvido, cresça em graça, cresça em conhecimento de Deus, que são os alicerces da Igreja de Cristo nos tempos atuais. O pastor Jarmuth traz na primeira sessão a questão dos cessacionistas e dos continuistas, também chamados aí de não cessacionistas. Eu vou trazer aqui uma breve conceituação. Eu acho que só esse tópico, só essa sessão daria uma aula muito interessante. Aqui é
o coração do entendimento das linhas doutrinárias. Né? Nós temos hoje irmãos da nossa própria denominação, da denominação pentecostal, que fazem uma confusão muito grande em relação a isso. Muitas vezes consomem material, defendem pontos de vista que são de linhas doutrinárias totalmente diferentes, né? Então, é muito importante entender as duas correntes de interpretação bíblica. Os cessacionistas, eles não creem na continuidade dos dons espirituais. Para eles, quando o cânon foi encerrado, os dons espirituais cessaram. Cessacionistas, os dons tiveram uma função restrita para autenticar o Novo Testamento. Ele ficou restrito no momento em que ele foi narrado de acordo com os acontecimentos do Antigo Testamento. E ele serviu para autenticar o Antigo Testamento. Ele tem a função de autenticar a partir dos acontecimentos registrados no Novo Testamento. Então, a partir dali, os cessacionistas creem que eles não podem, esses dons não podem ser manifestados novamente. E essa visão de interpretação diz que os dons ficaram restritos a um momento histórico, que vai até o fechamento do cânon, como eu havia dito. Então, a Igreja de Fé Reformada Presbiteriana, por exemplo, tem essa visão, em sua grande maioria, principalmente as igrejas históricas, essa visão cessacionista. E os não cessacionistas, também chamados de continuistas, creem na continuidade dos dons espirituais. Creem que até hoje os dons espirituais se manifestam, que somos capacitados por meio desses dons espirituais até os dias de hoje. E os dons concedidos e manifestos na igreja primitiva perdurarão até a segunda vinda de Jesus. E os cristãos pentecostais são os grandes representantes desta corrente de interpretação. Então, eu creio que esse seja o ponto principal, o coração do entendimento e para o entendimento das linhas doutrinárias. Nós aqui não vamos nos aprofundar, mas encorajo vocês a investigarem sobre esse assunto, né? Localizarem a linha doutrinária que você defende dentro dessas duas linhas de interpretação, ok? Autores que vocês consomem, livros que vocês leem, qual é a linha de interpretação bíblica dessas pessoas? Será que é a mesma que a tua? Muitas conclusões que eles apresentam podem possuir uma premissa totalmente contrária ao que você crê. Então, investigue isso. É um cuidado extremamente importante que devemos ter para o estudo bíblico. Bom, subseção 1.1, a continuação dos Atos dos Apóstolos. E o pastor Jarmuth faz algumas colocações muito importantes. Eu evidenciei 3 a partir da leitura dessa subseção. Os dons do Espírito de Deus na natureza e na providência divina não se encerraram, né? Simplesmente dizer que os dons cessaram porque atingiram o seu alvo em um momento específico, um momento histórico específico, não significa que Deus parou de manifestar seus atributos por meio daqueles que executam a sua obra. Ou seja, Deus está vivo. Deus utiliza a sua criação, como está no Salmo 19, para evidenciar a sua glória, declarar a sua glória. Então, é impossível nós crermos que os dons se encerraram. Né? Número 2, Deus não cessou de comunicar-se por meio das Escrituras. Pessoal, o texto sagrado é a fonte de registro da manifestação dos dons. Né?
ele não parou de falar, ele não parou de comunicar-se com os homens através das Escrituras. O Espírito de Deus, ele continua a iluminar as verdades da Bíblia para que o coração e a mente humanas possam entender e crer nos dons espirituais. Afirmar que os dons não mais ocorrem significa dizer que Deus não mais comunga e se comunica com a sua criação, com o seu povo nos dias atuais. O que não é verdade. Nós, como não cessacionistas, ou nós, como pentecostais, como continuistas, nós cremos que os dons perdurarão até a segunda vinda de Cristo. Ainda há distribuição de dons e comunicações inspiradas além daquelas encontradas na Bíblia. Eu não quero dizer aqui que nós devemos incluir algo na Bíblia, não. Né? Algumas frentes que se dizem cristãs, com uma classificação talvez de seita, né, defendem recursos extra-bíblicos como parte componente e equivalente das Escrituras, o que não é verdade para nós. Nós aqui apenas cremos que ainda há distribuição, capacitação pelo Espírito Santo de dons espirituais e que eles devem estar conectados e serem comunicados a partir do entendimento da Bíblia Sagrada. O item 1.2, a subseção 1.2, o pastor Jarmuth traz que o Novo Testamento não estabeleceu o fim dos dons. Os dons espirituais servem para diferentes propósitos. Ele serve para a perfeição e para o aperfeiçoamento dos santos, né, da santidade, essa busca pela santidade que eu vou falar logo depois. Logo mais, o Novo Testamento não estabeleceu o fim dos dons por meio do Espírito. Não tem nenhuma passagem bíblica que comprove isso, apesar de alguns cessacionistas utilizarem o texto de 1 Coríntios 13, verso 8, buscando apontar o fim das profecias, que elas serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Isso não corrobora e não confirma nenhum rompimento de dons espirituais no Novo Testamento e, posteriormente, até hoje. Né? A frase havendo ciência desaparecerá mostra que Paulo não está se referindo ao nosso tempo. E os próximos dois versos, o verso 9 e o 10º verso, o verso 10, são mais ainda esclarecedores, que dizem assim: porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Esses dois versículos indicam que na segunda vinda de Jesus a igreja entrará num novo tempo em que o perfeito será estabelecido e o imperfeito não existirá mais. Então isso fica muito claro. Os dons têm a função de buscar a perfeição em Cristo, mesmo com nossas imperfeições, mesmo com a corrupção, com a nossa herança adâmica. Então nós precisamos do quê? De um aprimoramento contínuo. Coloquei o exemplo também da santificação progressiva, por meio de processos. E a perfeição se dará apenas com a segunda vinda de Cristo. Na seção 2, profetas na dispensação da igreja, o pastor Jarmuth coloca uma definição bem clara de que os apóstolos de Cristo são os novos profetas, né, trabalhando na missão de edificar a fé. Ele trabalha que os profetas do Novo Testamento, eles receberam a mesma capacitação do Espírito dada aos profetas do Antigo Testamento. Né? E fala sobre a edificação
né? Esses profetas, eles foram usados para edificar a igreja, como está no subitem, na subseção 2.2, para a edificação da igreja, como estava sendo a fé edificada na igreja de Éfeso, por exemplo, né, como em outras igrejas, ao decorrer de Atos dos Apóstolos, em Romanos, 1 Coríntios, 1 Tessalonicenses e 1 Carta a Timóteo. Então, a edificação, a formação de uma boa base de edificação garantiria, na perspectiva paulina, um fundamento teológico reto e estável. Agora, na subseção 2.2, na igreja havia profetas, em Atos 13, verso 1, alguns homens da igreja são reconhecidos como profetas. Bom, aqui na Bíblia, deixa eu pegar, minha Bíblia, eu estou usando a versão NA, diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Então, em Atos 13, homens de Deus aqui reconhecidos como profetas, claramente identificados como profetas. Lucas fala sobre Judas e Silas, que eram profetas e exortavam os novos crentes a perseverarem na fé, como está em Atos 15:32. Aqui a palavra exortar, ela tem no original, ela tem o mesmo significado de engajar, motivar. Não é de exortar no sentido de contenda, de destempero, não. É de engajar, encorajar. Então, os profetas também, apesar de muitas das suas mensagens serem confrontadoras, eles tinham essa função de engajar os novos cristãos na fé. E aí também aparece o exemplo de Ágabo, que está em Atos 11, 27 e 28. Ágabo profetizou 2 vezes, em 2 casos que aparecem no livro de Atos, né? Em Atos 11, 27 e 8, ele falando sobre a fome que viria, e em Atos 21, 10, 11, falando sobre as coisas terríveis, profetizando coisas terríveis que aconteceram, que iriam acontecer com o apóstolo Paulo, né, sobre a sua prisão e tudo que ele iria sofrer. E o texto diz assim: enquanto ficamos muitos dias, um certo profeta chamado Ágabo desceu da Judéia. Quando ele chegou até nós, pegou o cinto de Paulo, amarrou suas próprias mãos e pés e disse: assim diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém amarrarão o homem que possui este cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Naquele momento, os crentes, depois de ouvir essas palavras, eles procuraram desencorajar Paulo a prosseguir. Mas Paulo estava determinado a cumprir o seu chamado e cumprir o seu ministério. Em Atos 21, 13 diz assim: então Paulo respondeu: o que você quer dizer com chorar e partir meu coração? Porque eu estou pronto não apenas para ser preso, mas também para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. E mais tarde, no livro de Atos, mostra que Paulo sofreu a perseguição dos judeus, acabou na prisão, e mais tarde acabou em Roma. Então, utilizando aqui Ágabo, que é um personagem pouco explorado, né? Eu procurei algumas enciclopédias bíblicas que tratam de personagens do Novo Testamento, e confesso que não encontrei Ágabo com um destaque merecido, apesar de poucas citações, né? Ele é um personagem bem importante. Eu queria falar aqui um pouco sobre ele, tirar algumas lições do personagem e do papel de Ágabo na Igreja de Cristo. Então, o que podemos aprender com Ágabo? Bom, podemos aprender que profetas continuam a existir depois de João Batista. Muitos teólogos dizem que os profetas se deram até João Batista, e que a partir
de João Batista, não houveram mais profetas à terra. Número 2, o Espírito Santo conhece e pode predizer o futuro. Lembrando que, como nós já falamos, o pastor Jarmuth já tratou nessa revista exaustivamente, que a função preditiva, ela não é exclusiva dos profetas. Os profetas apenas não observam o futuro. É muito além disso. É muito além dessa questão futurística. O Espírito Santo pode revelar o futuro aos profetas, embora não sejam estritamente revelações sobre o futuro, mas o Espírito Santo também, a partir de Ágabo, nos mostra que ele conhece e pode nos revelar o futuro. Nem todas as declarações proféticas são agradáveis, isso é claro. Esse é o verdadeiro evangelho de confronto. E nós, como os discipuladores do Senhor, como salvos, que discipulamos, ou pelo menos espero, você como cristão, você tem esse papel crucial de discipular alguém. O evangelho de confronto, ele não é bem aceito, a maioria das vezes. Então, assim como as declarações proféticas também não são agradáveis em alguns momentos. Então, elas não trazem apenas notícias maravilhosas, notícias receptivas, mas elas têm uma função profética, em um destino específico a ser atingido. E o Espírito Santo é pessoal e trabalha com pessoas entregues a Deus. O Espírito Santo, ele observa a nossa individualidade, ele reconhece cada um de nós. Então, a partir do que ele tem de nós, como pessoas entregues a Deus, o Espírito Santo trabalha os dons a partir da nossa permissão e atitude. Na seção número 3, o pastor Jarmuth deixa a seguinte questão como título: por que profetas são necessários hoje, são necessários ainda hoje? Primeiro, porque as palavras proféticas encorajam os crentes da igreja contemporânea. As palavras proféticas têm sido o nosso alimento, principalmente em momentos difíceis que temos enfrentado, não só no nosso país, mas como em todo o mundo. Então, elas têm essa função de trazer um revigoro espiritual e encorajar os crentes. E o conteúdo da mensagem profética, da palavra profética, ela traz uma revelação divina e aplicação prática. Então, a mensagem profética, ela não tem um cunho teórico. Não, ela traz uma revelação divina e uma aplicação prática. Como eu posso aplicar isso no meu dia a dia? Como eu posso impactar a minha família, o meu meio social, a minha vida? Então, ela tem uma aplicação prática. As palavras proféticas conectam uma necessidade a uma solução. E essa necessidade, na grande maioria das vezes, é a necessidade do próximo. A partir da manifestação dos dons espirituais, nós podemos linkar, conectar uma necessidade real a uma solução a ser estabelecida. Tudo isso a partir da relacionalidade, do princípio da relacionalidade com Deus, ou seja, do nosso relacionamento diário com Deus por meio da oração, do estudo da palavra, e eu também diria pelo princípio de sabedoria, que o princípio de sabedoria qual é? É amar a Deus, é o amor por Deus. Então, as palavras proféticas sempre têm uma aplicação prática, observando um cunho real de necessidade e solução. E não possuem uma função exclusivamente preditiva, como eu havia dito anteriormente. Comunicam também o conhecimento de Deus, que eu
tem o chamado de nos ligar à cultura dos céus. Então, ter o conhecimento de Deus é ter uma ligação direta com a cultura dos céus. Por que os profetas são necessários hoje? Por causa dos propósitos de Deus. Deus dirige tudo, o que acontece, e está no controle de tudo. O que aconteceu, o que acontece e o que vai acontecer. Deus é a única verdade histórica, o sentido literal do conteúdo bíblico. Como está em João 8,32, eu iria um pouquinho mais à frente com a anunciação de Cristo como verdade histórica, como verdade ontológica, como em Gênesis 3,15, que muitos comentaristas chamam de proto-evangelho, proto que vem antes do evangelho, que vem antes de Jesus. Ele é a verdade histórica, a anunciação do Messias, desde o Antigo Testamento até a sua manifestação no Novo Testamento, como o sentido literal do conteúdo bíblico. Deus usa pessoas para comunicar seus propósitos, como também está em Salmo 19. No Salmo 19, como eu havia também dito anteriormente, e onde não há palavra profética, o caos se estabelece. Caos, o inverso de caos é coerência, é integração. Então o caos ele promove a incoerência e a desintegração, a destruição. Né? Esse termo caos ele está muito associado a uma corrente filosófica chamada de desconstrucionismo. Né? E muitas vezes nós usamos esses termos e não sabemos a origem e a aplicação verdadeira. Né? Que esse termo ele veio de Derrida, que é um filósofo francês, se eu não me engano, do século XX. 19 ou 20, mas eu creio que seja do século XX. Então, o caos, ele promove a incoerência e a desintegração. Olha o resultado da falta da palavra profética. E os planos de Deus estão em andamento. Né? Os dons se manifestam até hoje. Eles servem para edificar a igreja de hoje e fortalecer os membros interdependentes do corpo de Cristo. Bom, respondendo também a pergunta da sessão 3, por que profetas são necessários ainda hoje? Por causa da sociedade. Pela urgência de olharmos além dos muros do templo, além do santuário. E aproveitando, utilizando esse mesmo termo, santuário, quando eu digo além do santuário, eu digo também do santuário principal, do nosso primeiro santuário, que é a nossa casa. Então, muitas vezes, nós erramos na hierarquização dos santuários. Né? O primeiro santuário é a nossa casa. Né? Às vezes a pessoa é um bom crente, é uma excelente pessoa dentro do templo. Mas o santuário na sua casa, o primeiro santuário, não manifesta algo parecido. Né? Então nós precisamos ir além dos muros. Primeiro, olhar para o nosso primeiro santuário, que é a nossa casa. E olhar para o nosso redor. As questões sociais, onde nós estamos inseridos. Né? Devemos romper a visão estritamente religiosa, como está em Romanos 10, 1, 2. Precisamos ter conhecimento da palavra, mas não só ficarmos debruçados sobre as questões de costumes, de costumes que são importantes, claro, para um cristão, mas sem o conhecimento da palavra, eles perdem o efeito. Então, precisamos buscar, né, deixarmos de sermos religiosos. Precisamos buscar o conhecimento da palavra de Deus, que a partir dele é que nós conseguimos praticar um evangelho verdadeiro. Né? Deus capacita profetas para atuarem em diferentes camadas e frentes da nossa sociedade. Então, os profetas eles atuam em diferentes camadas sociais e frentes, né? Frente política, empresarial, educacional. Né? Deus capacita pessoas com dons para atuarem nessas diferentes áreas.
né? É um processo que nós chamamos de processos de ocupação. E Deus nos fortalece para isso. A luta é gigantesca, mas Deus, o Espírito Santo, nos capacita para esses embates. Os profetas de hoje são a voz de quem não tem voz, e ao mesmo tempo, a voz de Deus. É o papel social e o papel espiritual de um profeta de Cristo. Também por causa da igreja, como está em João, 5º capítulo, verso 17. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Essa palavra nos mostra que Deus continua nos amando, ele continua trabalhando na igreja e por meio dela busca alcançar os perdidos e desacreditados. Esta é a principal razão da permanência dos dons na igreja de hoje. Eles fazem parte do propósito de Deus e são parte fundamental do plano divino nestes últimos dias. Os profetas, eles são auxiliadores do plano divino. Eles expressam a palavra do Senhor. A voz de Deus é comprovada quando há compatibilidade com as Escrituras. Por isso é muito importante nós sabermos. Poxa, André, como eu sei que é Deus falando comigo? Quando há compatibilidade com as Escrituras. Então nós sabemos aí, desde de crianças com ensino de EBD, quem frequenta EBD, que existem 3 vozes. A voz da nossa psire, do grego, que é, falando em português, psique, nossa alma, a voz de Deus e a voz do inimigo. Quem você tem ouvido? A voz de Deus tem compatibilidade com as Escrituras. Se Deus falou contigo, a confirmação está na palavra de Deus. E o profeta deve ter um discurso espiritual e não puramente pessoal, né? Então nós somos o canal, né? Existe um canal horizontal, vertical e horizontal. Então, o vertical é que vem de Deus, passa por nós, e o horizontal é que se comunica com o próximo. Esse é o verdadeiro discurso espiritual. Se você não tem a linha vertical de Deus, que venha de Deus para você, é apenas uma manifestação pessoal. Então, e nós, como seres corrompidos, pecadores, comprometemos e falseamos muitas vezes a palavra do Senhor. Como identificar isso? Maturidade espiritual. Busca de Deus. Um exercício diário, como eu disse anteriormente. É um exercício, é um aprimoramento contínuo. Bom, caminhando para a conclusão, pastor Jarmuth traz uma passagem, uma citação de Provérbios, que diz assim: não havendo profecia, o povo perece. Essa é a primeira parte. O povo perece em algumas traduções, né? Em algumas traduções, acho que a King James fala, em vez de perece, corrompe, né? Eu utilizei aqui a título de explorar um pouquinho mais e exemplificar o termo perecer, da importância, né? Esse texto no hebraico que do original, né? Não havendo profecia, o povo perece. Dein rassou e pará an deshomer torá asheru, né? E aqui o termo perecer no hebraico, ele assume o significado de se corrompe, se desvia, se perde, perece, ou seja, se afasta de Deus, né? Algumas traduções falam que não havendo visão, né? Aqui o autor, um dicionarista, um comentarista bíblico, traz o termo como profecia, né? Dizendo que a profecia é instrução na verdade de Deus, por meio dos profetas. Então, por meio dos profetas, aquele lance que eu disse anteriormente, das linhas, da linha vertical e horizontal. Então, vertical, de Deus para o ser humano.
A instrução da verdade por meio dos profetas passa por nós, né? Mas vem de Deus. E as pessoas perecem, ou seja, são privadas de restrições morais. E olha o impacto disso tudo na nossa sociedade, né? Não ter restrição moral, né? E a ausência de profetas, nós chegamos a uma conclusão muito interessante. Nos conduz ao desvio moral e à corrupção, como apontado pelo pastor Jarmuth. Isso é claro no texto original. E é como eu tenho falado, que temos que ter cuidado também no estudo teológico, que uma teologia liberal, ela nos leva a uma ética liberal. Então esse pode ser considerado um paralelo. Então, a ausência de profetas nos conduz ao desvio moral e corrupção. Não podemos restringir as operações do Espírito à temporalidade apostólica, como nós exploramos anteriormente, como o pastor Jarmuth explorou maravilhosamente nessa revista. Os dons, as operações do Espírito de Deus acontecem até hoje, e graças a Deus por isso. Os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Irrevogáveis. Utilize os seus dons. Desenvolva os seus dons. Promova o seu desenvolvimento em prol ao corpo de Cristo. Direcione as suas ações, o que você tem de melhor para o corpo de Cristo. Essa é a nossa função como cristão. Essa é a nossa função como serviço cristão. Servir o próximo. E precisamos ser úteis no reino de Deus, aqui nessa terra, até a segunda vinda do nosso Redentor, que é Jesus Cristo. Finalizo aqui a lição número 13 e o trimestre, de uma maneira um pouco simplificada, né, professora Edvanei? Nós reduzimos aqui um pouco a lição, mas eu acho que deu para fortalecer alguns tópicos, os principais tópicos da lição, e espero vocês no próximo trimestre. Professora Edvanei, por favor. Amém, André. Muito obrigado aí, que Deus possa abençoar a tua vida. Se der para poder dividir a tela, André, pode tirar essa parte aí? Sim. Isso, para a gente falar aqui com o pessoal, e eu te agradecer aqui pela ministração. Essa era, de fato, a proposta, a gente ter a lição de uma maneira um pouco mais sintetizada, até porque não houveram interrupções, então deu para passar por todo o conteúdo da lição, e o conteúdo está aqui sendo ministrado. Isso é importante, né? Para todo professor, é importante a gente cumprir todo o currículo, né? Toda a programação que a gente tem. Então, essa revista aqui, você que adquiriu, obviamente, vai guardar a revista para que você possa depois manter as suas pesquisas. Tem pessoas que, às vezes, acabam descobrindo alguma temática assim de sua preferência, ou até de fonte de estudo mesmo, né? Eu, por exemplo, comecei a perceber que, com esses trimestres todos aí da vida que a gente já estudou, até pelas ministrações eu fui percebendo que há uma linha do que Deus gosta que eu esteja aprofundado, e às vezes tem a ver com o meu chamado, com o meu ministério, e tem a ver um pouco com a lição anterior que eu acabei ministrando. Então, estou sempre envolvido com a questão dos dons, a questão dos ministérios e a parte dos propósitos, né, da vida. Então, isso eu acabo desenvolvendo. Então, eu guardo sempre a revista para poder, você depois, quiser pesquisar qualquer coisa, você tem acesso à revista. André, eu vou aqui anunciar mais uma vez, antes da gente falar do NPC novamente, eu pedi para você falar um pouco sobre o núcleo. Sim. Pedir para o pessoal não esquecer de adquirir a revista As Leis do Relacionamento, comentada pelo pastor Walter Brunelli. É a revista que a gente vai estudar agora no primeiro trimestre de 2022. E ela vai confrontar a gente em alguns aspectos, porque, como eu disse, é uma
uma lição, é uma revista com lições que trazem mais uma questão relacionada à vida cristã. Então, embora saia um pouco da parte mais técnica, né, teológica, vai entrar numa área que é importante para a gente, a questão da vida cristã, o desenvolvimento dos relacionamentos. E a gente vai aqui ter um confronto com as perspectivas do que o mundo está falando sobre relacionamento, como que as pessoas se veem, a parte emocional, como que as pessoas lidam até consigo mesmo, à luz de algumas passagens bíblicas, né? A revista ela está talhada de a vida de personagens que vão nortear todas essas lições aqui. Então, o que eu diria aqui, temos algumas lições, assim, né? Por exemplo, em busca da identidade pessoal, o conflito entre o conflito de uma autoestima rebaixada, cultivando um bom relacionamento consigo mesmo, o amor próprio, o amor fraternal, e aí por aí vai. Então, você vê que tem muita dinâmica aqui de lições que vão ser abençoadoras. André, mais uma vez eu quero te agradecer, tá? Antes de você fazer tuas considerações finais e agradecimento ao público, queria que você falasse do NPC. A gente vai estudar esse livro aqui, ó, Quem Controla a Escola Governa o Mundo, e as pessoas podem adquirir de maneira autônoma aí na sua livraria de preferência, pelo site que você preferir, e estudar junto com a gente. Gostaria que você falasse um pouco aí do trabalho do NPC, que foi, né, iniciado nesse ano de 2021, esse ano que surgiram tantas coisas legais, e o NPC foi uma delas, e em 2022 a gente está com força redobrada aí, e começaremos com esse livro. Eu gostaria que você falasse um pouco aí do NPC. Sim, bom, o NPC é uma iniciativa aí muito interessante que aconteceu nesse ano, né, uma preocupação, como inclusive eu disse nessa lição, que vai além dos muros do templo, né, nós estamos aí buscando capacitar, especificamente não só os membros da nossa igreja, mas discutir assuntos que permeiam aí as questões sociais, políticas, e também de encontro com essa nova revista, que é a questão comportamental, relacionamentos, comportamento. Isso tem muito a ver com o que nós temos tratado no NPC. Nós temos falado sobre conservadorismo, sobre marxismo, né, questão cultural, as questões culturais que permeiam e que estão, de uma maneira ou de outra, nós nos deparamos na nossa caminhada cristã, que não é uma caminhada exclusivamente, que é exclusiva dentro da igreja, né, nós somos seres sociais, psicológicos, e nós precisamos nos capacitar e entender o que está ao nosso redor, para ter uma atuação não só como cidadão, mas também como cristão, como membro da eclésia. Então, nós temos trabalhado temas que vão além dos muros da igreja, e nós contamos com a participação de todos, né? Os nossos livros, nós vamos começar a disponibilizar a cada mês a leitura de um livro. Nós vamos disponibilizar com antecedência a lista, quais são os livros que nós vamos trabalhar, para que você possa aí adquirir o livro e acompanhar os nossos eventos, as nossas lives, e o nosso fórum de discussão, que também está lá em fabricaebd.org. Você pode se cadastrar e receber também as atualizações, as informações da Fábrica EBD, que conta aí com uma imensidão de conteúdo de qualidade, conteúdo teológico, com editores experientes. Então, vale muito a pena, e participe do NPC, será um prazer recebê-lo, e fique ligado aí nas novidades, não só do NPC, mas também da Fábrica EBD. Maravilha, André. Então, eu vou estar aqui fazendo uma oração de encerramento. Desejar para você, André, um Feliz Natal. A gente vai continuar se falando aí até a virada do ano, mas eu quero aqui publicamente desejar um Feliz Natal para você, para sua família. Amém. E também desejar um Feliz Natal para todos que estão nos assistindo aqui nesse dia tão peculiar, para as pessoas que estão vendo aqui a estreia desse vídeo. Ele está sendo feito exatamente no dia 24
né, para poder dar esse aspecto de atualidade. Então, ponderamos fazer dessa forma. A gente teve recentemente a live com o professor Túlio Pereira também sobre o Natal, né, ao vivo, está lá no Instagram da Fábrica EBD. Então, o Instagram da @FábricaEBD, lá no Instagram, se você quiser assistir essa live sobre o Natal. Então, eu vou estar orando aqui para a gente encerrar e agradecer a todos vocês, e que essa noite de Natal seja uma noite onde vocês possam, de fato, celebrar o verdadeiro sentido do Natal, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, é o seu nascimento, e também aquilo que foi proporcionado pela vida do nosso Senhor aqui nessa terra, que é nos levar resgate, salvação e nos dar a vida eterna. Pai querido, Pai amado, Senhor, nós queremos te louvar, queremos te agradecer pela vida do professor André. Obrigado, Senhor, pela instrumentalidade do teu filho nessa lição, a qual encerra esse trimestre na Escola Bereana, e que estaremos todos aqui atentos para mais um trimestre, para mais estudos, e agradecer a tua oportunidade, Senhor, de poder estudar a tua palavra, poder aprender aquilo que é oportuno para nossas vidas, aquilo que são lições que devemos praticar. De igual forma, eu quero entregar a vida de cada um ouvinte, cada uma pessoa que está assistindo essa aula, que tu venha abençoar a casa, a família, que tu venha dar uma noite, Senhor, de paz, uma noite de prosperidade, uma noite de comunhão, principalmente uma noite cheia da tua presença, e que o teu Filho Jesus Cristo venha a ser celebrado nesse momento em que muitas pessoas estarão celebrando, adorando ao teu nome, engrandecendo o teu nome por intermédio dessas festividades. É o que eu oro a ti, te agradeço. Obrigado pela vida de todos aqueles que possibilitam o acontecimento da Escola Bereana, o pastor Ronaldo, toda a nossa equipe, todas aquelas pessoas a qual contribuem de alguma forma para o desenvolvimento do trabalho da EBD. É o que eu oro a ti, desde já te agradeço, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, forte abraço e até a próxima aí. Boas festas, pessoal. Fiquem com Deus.